tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quando falamos de envelhecimento, primeira coisa que eu noto é a preocupação com as doenças do envelhecimento que acompanha o nosso cérebro. E uma delas é a doença de Alzheimer. Então, hoje nós vamos ter o prazer de ter aqui no Mais Saúde o Dr. Gustavo Alves, que é um grande pesquisador nessa área. Ele é farmacêutico e professor universitário do SENAC. Gustavo, obrigada por você estar aqui. Você vai contar o que você está fazendo nesse exato momento, que é uma grande novidade nessa área. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O nosso projeto ele começou lá em 2013, investigando algumas substâncias presentes no sangue, que poderiam estar relacionadas com o avanço da doença de Alzheimer. A gente sabe que a doença de Alzheimer não tem um diagnóstico ainda exclusivamente atribuído a um valor de sangue ou algum outro biomarcador. É a junção de imagem com alteração de comportamento e com sangue também. E aí, recentemente, no doutorado, desenvolvemos uma metodologia para fazer a quantificação de duas proteínas na saliva. Então, é um método que está em fase de validação, mas já com resultados muito bons. E agora, no pós-doutorado, lá na Faculdade de Medicina na USP, em Ribeirão Preto, a gente pretende finalizar e trazer resultados mais animadores de um diagnóstico pela saliva. Quer dizer, um diagnóstico que não é invasivo e que tem o seu valor para nós podermos estar prevendo ou prevenindo a doença. Exatamente, um diagnóstico não invasivo, barato, que não tem dor, indolor, baixo custo e que conseguiria de forma preditiva, acho que esse é o grande desafio, fazer o diagnóstico, talvez, quem sabe, até 30 anos antes, porque as proteínas que causam começam a se acumular 30 anos antes. Que máximo. E um paciente que, por exemplo, faz esse exame e é detectado, quais são os... o que a gente pode estar ajudando? Quais são as ferramentas para ajudar esse paciente? Infelizmente, hoje, até porque o exame não está totalmente validado, mas vamos imaginar que estivesse, a gente não teria grandes ferramentas para lutar contra a doença, porque o avanço, os medicamentos que estão ainda em pipeline, em fase final de pesquisa clínica, que a gente tem uma grande esperança neles, ainda não estão totalmente validados. Então a gente não tem uma droga hoje que cura. Sim. Tem drogas em fase final de pesquisa que poderão melhorar muito a qualidade de vida e proteger de um avanço mais rápido da doença, né? Conseguir prorrogar o avanço, mas deter a doença, só os medicamentos que tem hoje em dia, e eles não conseguem deter a doença ainda. Bom, mas o fato de você já ter, digamos assim, um exame que possa detectar essas proteínas, seguramente nós teremos uma farmacologia que vai se preocupar em encontrar uma maneira de estar ajudando esse paciente, vamos dizer assim. Sem dúvida. Hoje o que eu vejo nos congressos, principalmente internacionais que eu tenho comparecido, é que há uma preocupação muito maior das entidades médicas e científicas do mundo inteiro em diagnóstico. Eu diria que 70% hoje de trabalho, de materiais de conferência, etc., palestras, é tudo voltado para o diagnóstico do que o medicamento, porque a gente precisa entender a fisiopatologia da doença, como que ela acontece dentro do nosso cérebro, para que depois a gente consiga desenvolver um medicamento mais apropriado. Então, essa é a lógica atual. E o que acontece no nosso cérebro nessa linha da doença do Alzheimer? Por exemplo, primeira coisa, é genético? Não tem transmissão hereditária, mas existem fatores genéticos, cromossomo 17, 19 e 21, envolvidos com a doença. E quem tem esses... Porque isso no exame de teste genético você já consegue detectar, não? Se for a doença de Alzheimer familiar, que é aquela que corresponde de 1 a 6% dos casos, a minoria, hoje já existe um teste que você consegue detectar, está por volta aí de R$6.000, que você consegue detectar a possibilidade, a probabilidade de você ter a doença. Agora, a doença de Alzheimer, que não se encaixa nessa familiar, que é a maioria, 90%, 95%, essa ainda a gente não tem um teste genético específico para ela. Eu acho que todo mundo lembra daquele filme Lucy, né? Que é o caso do Alzheimer genético, que é raro, mas que acomete justamente pessoas mais jovens, né? Acho que na faixa de 50 anos e é devastador, né? O filme O Para Sempre Alice, né? O Still Alice, né? Que é uma professora e é o retrato de 53 anos. Nós já tivemos, até na fase do mestrado ainda, para nossa felicidade e infelicidade, uma moça de 37 anos. Uau. Na região de Sorocaba. Foi uma sorte por pesquisador, né? Porque é um caso muito raro,
mas teve uma morte muito rápida, em 6 meses, porque é uma doença mais agressiva. Quanto mais jovem, né? E o que você perguntou, o que acontece é que há uma degeneração de neurônios. O neurônio é a célula nervosa, que é responsável, no caso, principalmente por todas as funções relacionadas a comportamento, memória, cognição. Essas proteínas, elas destroem o neurônio? Essas proteínas são proteínas que nós temos normalmente, a proteína Tau, TAU, e a proteína beta-amiloide, na fração 42 aminoácidos. Essas proteínas, elas têm uma função importante, uma delas é para a manutenção do citoesqueleto, a outra tem muita relação com a parte cognitiva, mas ela, no processo de quebra dessas proteínas, um processo metabólico propriamente dito, de degeneração, de destruição mesmo, acaba havendo a formação de partículas com um tamanho um pouco maior, que se depositam no neurônio, que é o caso da beta-amiloide, e a proteína Tau é um processo que a gente chama de fosforilação, que ela hiperfosforila, e aí é uma degeneração do neurônio. A gente perde o neurônio, áreas, você pega imagem de um cérebro de uma pessoa com e sem Alzheimer, você vê claramente que o avanço da doença, há uma deterioração, uma perda de massa de neurônios. Gustavo, nessa segunda possibilidade do Alzheimer, que a gente não tem aquele fator hereditário, nós aqui que estamos com o telespectador nos assistindo, onde ela vai começar a notar que talvez aquele parente, talvez aquele pai ou aquela mãe estejam começando a desenvolver a doença? Muito boa pergunta, e uma época que estive num trabalho voluntário lá no IPQ, Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, aqui de São Paulo, da USP, nós revíamos todos os prontuários e era muito comum aquela questão de esquecer o fogão aceso, guardar objetos em locais totalmente incorretos, como sapato na geladeira, alguma coisa de comer junto com a roupa, então, e depois começar a se perder em locais familiares, começar a ter dificuldade de administrar o próprio dinheiro, dificuldade de tomar decisões fáceis do dia a dia, então isso começam a ser sinais de que a doença pode estar acontecendo. E como, para não assustar a população, né? Porque de vez em quando a gente faz umas bobagens dessa, tá com o chaveiro na mão e esquece na geladeira, né? Isso acho que já aconteceu com todo mundo. Mas como que a gente pode, de fato, perceber que precisa tomar mais cuidado? Ou então até a demência, né? Que a demência é algo muito próximo do Alzheimer, não? A doença de Alzheimer é uma demência. É uma demência, né? Ele equivale a cerca de 60% das demências. Depois vem outras demências, Lewy, Huntington, Pick, frontotemporal, vascular, o próprio Parkinson, né? E a gente vai começar a perceber quando isso se tornar mais frequente. Entendi. Porque, você disse bem, o lapso de memória e esquecimento, ele é comum até para as pessoas que não têm 60 anos, porque o estresse que a gente vive, e o idoso, ele não vai ter o mesmo handicap de memória que tem uma pessoa mais jovem. Agora, quando isso começa a se tornar muito frequente e começa a interferir na qualidade de vida, na atividade de vida diária, aí tem que procurar um geriatra. Perguntando, será que atividade física seria uma maneira também de tornar essa pessoa com um atraso na evolução ou então na manifestação do Alzheimer? Totalmente favorável. A atividade física, quando foi pensada, ela era muito atribuída à questão física propriamente dita, da barriga tanquinho, da questão de você ter um corpo sarado. E o que a gente sabe, isso de 10 anos para cá, só muito recente, é que a prática da atividade física moderada, ela aumenta a massa branca. Então ela promove expansão neuronal, ela melhora o funcionamento do cérebro. Você praticar atividade física moderada é uma atividade para o cérebro. Porque, gente, o cérebro a gente descobriu que ele não é estático, né? E ele tem uma plasticidade, não é isso? Tem a neuroplasticidade. A gente tem um berçário de neurônios? Nós temos uma possibilidade, nós temos uma viabilidade de, ao perceber que há necessidade de aproveitar melhor uma área que não está sendo, talvez, que esteja comprometida, que hajam neurônios ou conexões interneuronais que façam essa atividade, que substituam essa atividade. Então, desmistifica aquela ideia que muitos dizem que o neurônio, quando morre, a gente não recupera. Claro que não como uma criança, mas se sabe hoje que até 90 anos, um trabalho do Instituto Karolinska da Suécia, até 90 anos você produz neurônios, não numa quantidade proporcional a uma criança, mas produz. Gente, eu acho que isso aí a gente fecha com chave de ouro o programa Mais Saúde, porque o corpo humano é maravilhoso, né? Então, Deus realmente caprichou. Eu vejo que cada vez que a gente mostra o estudo de uma patologia, a gente tem
tem uns mecanismos que Deus nos capacita para tentar, assim, segurar um pouco, enfim, essa ladeira, né? Essa barra. Exatamente. Bom, Gustavo, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho o Dr. Gustavo há muito tempo e fico encantada com os esforços e cada passo que você avança, por isso que eu quis te trazer aqui e compartilhar com vocês as novidades nessa área. Agradeço profundamente você estar aqui conosco. Tá, muito obrigado e espero voltar outras vezes. Com certeza. Pois é, gente, então olha que coisa boa, né? Novidades, então, mas... Olha aí, estilo de vida novamente, fazendo a diferença. Então, vamos caminhar? Hein? Então, dê um passo a mais por Jesus. Um beijo grande e até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.